Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais uma virada. Boa noite para todo mundo. Que bom tê-los aqui. Hoje para a gente falar sobre um assunto super interessante, que é congelamento de óvulos, a doutora Renata, esperando ela entrar. Oi, Kenny, tudo bem, Kenny? Deixa eu chamar a doutora. Bom, a doutora já está entrando. Hoje é o dia da gestante, pessoal, e a gente vai aproveitar. Só um minutinho. Doutor Arthur, oi doutor Arthur, tudo bem? Mas não tá. Alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu dar uma olhada. A doutora Renata já tá aí, mas eu não sei por que ela não tá aparecendo. Acho que você vai ter que desligar e solicitar de novo, Rê. Então hoje é o dia da gestante, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a congelamento de óvulo, sobre a tecnologia, como é que a gente faz. A tecnologia que agora a gente já tem um resultado muito melhor do que antigamente. Só vou esperar ela entrar, porque eu acho que aconteceu algum problema. Acho que ela vai ter que sair de novo e novamente solicitar para entrar, Rê. Não tá aparecendo sua solicitação aqui pra mim. Só um minutinho, pessoal. Precisa de alguma coisa. Bom, enquanto a doutora Renata não consegue entrar, a gente vai falar um pouquinho sobre o congelamento de óvulo, onde Rê, eu acho que você vai ter que desligar e vai ter que pedir de novo a solicitação para entrar. Sai que deve ter acontecido, deve ter caído a conexão. Acho que caiu a conexão dela, pessoal. Bom, e qual que é a ideia então? A ideia é a gente falar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia. No começo a gente pensou em falar da preservação da fertilidade como um todo, né? Congelamento de embrião, congelamento de espermatozoide, de tecido ovariano. Só que depois a gente viu que a gente tem um monte de dúvida, né? Começou a chegar um monte de questão sobre congelamento de óvulo. Por quê? Porque hoje em dia aumentou primeiro muito o número de pessoas que procuram as clínicas de reprodução assistida para fazer congelamento de óvulo, né? E hoje com a vitrificação, antigamente a gente fazia uma tecnologia que era um congelamento lento, onde a gente não conseguia congelar os óvulos de forma onde a gente tinha uma taxa de sobrevivência e uma taxa de gestação com resultados adequados. Para vocês terem uma ideia, a gente precisava congelar, de cada 100 óvulos que a gente congelava, a gente tinha pouquíssima sobrevivência. Hoje não, esse número mudou bastante. Não sei o que está acontecendo com a doutora. Peraí, só um minutinho, pessoal, desculpa, mas é que tem alguma coisa que ela não está conseguindo entrar.
Será que vocês vão ter que ficar me ouvindo só eu aqui hoje? Meu Deus! Bom, se vocês quiserem começar a fazer perguntas, a gente já vai anotando. Assim, quando ela chegar, já vamos ter um monte de pergunta. Mas então, qual que é a ideia, né? Eu vou apresentar um pouquinho também a doutora Renata, antes dela entrar. A doutora Renata, ela trabalha com a gente há um tempo. Ela é filha de um grande médico que trabalha conosco também, doutor Paulo Olmos. E ela é especialista eu tenho aqui, em ginecologia e obstetrícia. Ela fez estágio em Nova York, ela fez estágio na Espanha. E ela já tem uma grande experiência e ela puxou a determinação e a garra dos pais dela, né? O pai dela também é obstetra, também trabalha com reprodução há muito tempo e a mãe dela é psicóloga. E ela puxou toda essa garra da família dela, além da alegria que ela tem, que vocês vão aí ver. Ela é uma pessoa que contagia a gente com a alegria dela. Só que eu não sei o que está acontecendo, que ela não está conseguindo entrar. Acho que agora vai, vamos ver aqui. Aguardando a Rê, vamos ver. Você quer me deixar doido, mulher? Mas eu não sei o que estava acontecendo aqui. Hoje tem uma conexão. Outro dia aconteceu isso lá também no Alfa, fiquei doida. Precisei pegar o telefone de outra pessoa para poder entrar. É mesmo. Não, mas olha só, parecia aqui que eu entrava, eu falava, mas gente, eu tô na sala, tá todo mundo vendo que eu tô na sala? Por que eu não consigo falar nessa sala, meu Deus? Nossa, dá uma aflição, é horrível quando acontece isso. Pra você ter ideia, eu tava fazendo live com o doutor Arthur, caiu a luz, teve tempestade. E aí eu dei até risada, eu falei, gente, é uma balada mesmo. Eu comecei a falar no escuro, surreal. Eu falei, é uma balada. Foi tudo assim, a favor da história. Bom, eu estou te apresentando, eu falei que você trabalha com a gente, que você tem essa garra, essa determinação. Já falei onde você fez estágio, da sua especialização. Falei que você é filha do Dr. Paulo Olmos, que também eu tenho um carinho enorme, que trabalha com a gente há muitos anos. Que a tua mãe também é uma psicóloga super top. Já falou tudo, hein? Não tem mais o que falar aqui. Não, você tem muita coisa para falar. E aí eu falei também que você tem essa alegria, essa garra, essa determinação e que você, quando quer uma coisa, você também vai atrás e você tem esse carinho com a paciente aí, que eu sei que você sempre está, né? Hoje eu até brinquei, falei assim, não esquece de preparar o drink. Ela falou, não, nem pensar, tem um monte de paciente aí que pode entrar em trabalho de parto, não vou fazer isso. E a Renata também, agora ela está correndo aí para maratona, e ela tem uma dedicação, ela falou, vou correr a maratona, e está lá se esforçando, coisas que assim, eu jamais faria, mesmo que eu me propusesse a fazer, eu não faria uma coisa dessa. Bom, a gente tem muitas perguntas, muitas que chegaram, eu já falei aí pro pessoal, se vocês quiserem, vamos fazendo as perguntas também. Expliquei que a nossa ideia no começo era falar sobre preservação de fertilidade como um todo, né? Mas que aí a gente viu que hoje a procura é muito grande pelo congelamento de óvulo, né? Cresceu muito essa procura. Por quê? Porque mudou muito, né, de antigamente para cá, e porque a técnica evoluiu bastante também e permite que a gente congele esses óvulos com o melhor resultado. Então, eu vou passar a palavra para você já com duas perguntas que chegaram aqui para a gente. Tá certo. Primeira, por que você acha que a mulher está cada vez mais adiando a maternidade? Porque a gente vê isso, né? E qual é o melhor momento para decidir pelo congelamento dos óvulos? Tá certo. Fran, primeiro de tudo, quero agradecer, estar aqui com você. É um prazer, né? Eu que te agradeço. Você falou de mim, eu preciso falar um pouco dela também, né? Imagina. Porque eu conheço a Fran desde que eu sou adolescente, né? Que desde que criou o canal, você tá lá, eu ligava pro meu pai para falar dos embriões, eu já ia nos eventos, então muito antes de eu fazer reprodução eu já conhecia a Fran. Não me entrega assim, né? Por favor, pelo amor de Deus. Tá pegando a minha idade, ai. Todo mundo já sabe. De longa data, também gosto muito da Fran, também é a pessoa que eu sempre digo
quando tem e caso mais complicado para falar dos embriões, né, Fran? Bom, enfim, vamos então começar respondendo as perguntas, que você já falou das entrevistas controladas, acabou de papo também, né? Fala, eu tô aqui, né? É verdade, a gente gosta de discutir bastante, isso a gente faz bastante, né? Discutir o caso, conversar, a Exato. Rê me liga, falar o que está acontecendo aí, vamos lá, vamos ver aí, esse aí, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente faz, né? Então, Então vamos lá. Primeiro, por que a mulher está adiando a maternidade? Nisso eu vou voltar lá para a década de 70, a pílula anticoncepcional, porque eu acho que está tudo ligado. A pílula trouxe a possibilidade da mulher adiar a maternidade. Aquela Rê, você pode falar um pouquinho mais alto? Está cortando um pouquinho a tua voz. tá cortando, Não sei se é o volume, eu por aumentei favor. o volume. Melhorou? Vamos ver. Tá. Então, a pílula anticoncepcional foi a grande possibilitadora da mulher adiar a maternidade, né? Num primeiro plano. Por quê? Porque aquela mulher antes de 1960, que é quando foi criada a pílula, aliás, agora vamos fazer exatamente 18 de agosto de 1960, que foi lançada a bem, e aquela mulher antes de 60 não tinha, né, outra opção de concepção senão abstinência. Só que quando a mulher casava, era como abstinência em casa, né? Então, o que que acontecia? Engravidava, um filho atrás do outro. E aí, o que que acontecia? A mulher virava simplesmente ser mãe daquele filho, né? Ou dos filhos, um atrás do outro, cuidava da casa. A partir do momento que, em 1960, foi lançada a pílula, isso possibilitou a mulher estudar, ir para o ensino superior, estudar, e outros planos além da maternidade e pegar em alguns pontos da vida dela que ela gostaria de ter antes de ser mãe, né? Porque não é só ser mãe. A gente quer outras coisas também, né? É uma da liberdade, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Você tem, em 1960, né, 10%, se você pegasse as faculdades tradicionais, medicina, engenharia, direito, só 10% da faculdade era ocupada por mulheres, né? Já em 1970 subiu para 20%, por conta da pílula, né? As mulheres trabalhar, enfim. E assim foi subindo, 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 até chegar no dia de hoje, que a mulher hoje é totalmente autônoma, né? Ela é mais exigente, ela é mais exigente, ela compete, trabalha com o homem, tá pau a pau ali, né? Não, por quê? Porque agora ela resolveu que ela quer fazer muitas coisas antes, então ela quer fazer o mestrado, o doutorado, o MBA, quer virar diretora de sei lá onde, quer isso, quer isso, quer isso, e quer também postergar um pouco mais a maternidade, né? Mas o que que acontece? Ela descobriu que tem um limite para adiar. Então, ela possibilitou adiar por muito tempo, só que ela tem um limite para adiar, porque tem um relógio dela, que é o ovário. Aí vem o congelamento de óvulo para resolver esse problema, né? Porque agora, congelando o óvulo, ela consegue adiar ainda mais essa possibilidade de maternidade depois. Então, acho que a resposta é essa, né? O poder da mulher, a mulher moderna, tudo que a mulher conquistou hoje, congelamento de óvulo vem para tudo isso, né? Para ela chegar onde ela quer chegar, além de ser mãe, que eu acho que é uma maravilha, é 100%, mas tem outras coisas que a mulher também quer. Porque a medicina avançou muito, né? Mas a gente, até o que eu acho que a vitrificação de óvulo, mesmo em 2012, que a gente pode falar que ela deixou de ser experimental, né? Até então a gente não tinha um resultado muito bom, né, com vitrificação de óvulo. E então acho que realmente assim a gente poder falar que hoje ela tem essa opção e a gente tem que passar isso para frente. Porque hoje ela pode ter essa opção de pegar, congelar seus óvulos quando mais nova e ter seus filhos lá bem mais tarde e poder fazer, porque, além de tudo, a medicina também evoluiu, né? Hoje aquela mulher de 60 anos está maravilhosa, está na praia. Isso era outra coisa que eu ia falar, né? Não é só congelar o óvulo. A mulher de 40 anos hoje, 45, ela tem aquele físico da mulher de 20, de 50 anos atrás. Chegaram as medicações dos antihipertensivos que são, né, com uma qualidade muito melhor, as outras medicações. A mulher está se cuidando mais, né? A saúde da mulher.
tudo isso mudou. A mulher hoje de 40 a 45, ela tá muito mais, digamos, fisicamente, de saúde, do que a mulher que tinha 20, 25. Né? Quando a gente fala que a mulher, que a gente nasce aos 40, hoje é verdade, né? É isso aí, exato, exato. E... Você não chegou lá ainda. Você não chegou lá ainda, eu não cheguei. Onde eu chego, mas espera assim. Você vai ver, você vai ver. E Rê, qual que é o melhor momento pra gente fazer isso? Tá, então eu acho que, vamos lá, o melhor momento, né? Primeiro de tudo, nós sempre temos que avaliar a reserva ovariana da mulher, né? Então, o que é a reserva ovariana? É a poupança da fertilidade dessa mulher. Então, a mulher, Fran, não sei que as pessoas sabem, vou falar bem o basiquinho, né? Então, todo mês o que acontece? A mulher, ela tem os folículos, que são as casinhas dos óvulos, né? Aí a cabeça vai lá, a gasolina que vai a casinha crescer. Quem é? O FSH. Vai lá e manda um folículo começa a crescer e no meio do ciclo vai liberar o óvulo. Tá? Só que o que acontece? A mulher nasce de folículos. Quando ela menstrua a primeira vez, ela já tem 300 mil. E todo mês é de mais ou menos 1.000. Né? Então, um cresce, 999 morrem. E não tem muito o que fazer. Quando ela estava lá, a mãe dela já estava escrito no código genético dela o dia que essas casinhas vão acabar, ela vai entrar na menopausa. Né? A reserva, quanto tempo, qual a reserva, como é que tá essa poupança? A natureza trata com a mulher nesse ponto. Quando ela está lá, né? Todo dia, um monte, a cada 2, 3 dias, a mulher, ela nasce com uma poupança. Tá cortando o seu áudio, Rê. O pessoal tá falando que o seu áudio tá cortando bastante. Tá no 4G, no Wi-Fi? Eu coloquei no 4G porque tava dando pau antes, aí você falou que colocar pra mudar. Será que Eu não sei, o pessoal tá dizendo que tá cortando o áudio. Será que eu vou pro Wi-Fi, então? Ó, tá todo mundo falando. Vamos tentar. Vai pro Wi-Fi? Vamos tentar. Melhorou? Vamos ver. O que você acha? É uma tentativa. Mas melhorou. Bom, mas porque, por exemplo, você estava falando, né? Tem 1 milhão de óvulos, olha o tamanho do funil, né? Exatamente. Ela nasce com 1 milhão de folículos, sempre que cada folículo, né, poderia ser uma casinha de óvulo. E quando ela nasce, ela já tá. Quando ela menstrua primeiro, 700 mil. Né? Então ela perdeu 700 mil folículos e ela nem virou mocinha. Aí ela menstrua a primeira vez, ela perde 1.000 por mês, né? E o que eu tava falando é isso, que já tá escrito no código genético dela, vão acabar. Ah, Tamires é minha paciente, tá escrevendo agora sim, então melhorou o áudio, olha lá. E daí, o que acontece? Tem alguns fatores que podem piorar antes dessa reserva, ou piorar a qualidade de vida, né? Obesidade, privação de sono. Então, mulher que dorme muito pouco de melatonina, que está associada à qualidade. Tudo isso, né? Está associado. Mas, digamos, partindo do princípio que todas estão saudáveis, o que importa é o código genético. Lá onde está escrito nessa reserva. E aí é claro que tem a questão da idade. Então, o melhor momento, ou que esteja caindo essa reserva, tenho 33, 34 anos. Tá? A minha reserva diminuir. A minha ginecologista que está avaliando sempre a minha reserva fala, ó, começou a cair, né? E aí? Tá casada? Não tá? Vamos engravidar ou vamos congelar? Ok. Estou solteira, 35 anos. Ninguém avaliou minha reserva. Tá na hora de procurar alguém para reserva, né? Na verdade, eu acho que desde que você é adolescente já tá na hora de ir com um ginecologista que sempre avalia a reserva. Todo ano você avalia, né? E você não precisa estar casada, você não precisa nem estar pensando em ter filho, né? Eu acho que... Nada. Mas assim, é claro que a que tá já casada e tudo, e ela avalia, a reserva não tá boa, né? Eu falo, e aí, quer tentar engravidar agora? Vamos, né? Você quer? Vamos, não quer? Então, melhor a gente congelar, se a reserva não tá mais tão legal, né? Mas eu acho que é isso. Se for uma questão de ainda tá no tal, 35 anos seria o corte para começar a se preocupar com isso, certo? Porque quando a gente fala Por isso que a gente deu esse tema, né? Poupança. Quando a gente fala que a gente é jovem, a gente tem que fazer uma poupança,
né, para ir guardando para o futuro, por que não pensar nisso como uma poupança que a gente vai fazer pensando, né, no futuro, se a gente quiser ter um filho, se não quiser, joga fora, né? Exato. A gente não perde nada, né? Então, assim, quando a gente faz o tratamento para congelar os óvulos, não é que eu tô gastando mais, não, né? Então, eu faço, cresce um ovular um óvulo para congelar, eu para crescer folículos, para eu ter, sei lá, 20 óvulos, tô gastando 1.000 de qualquer. Não tá gastando mais, né? Então, é isso, é uma poupança, é só assim, para ter uma segurança. Chegou com 39, 40, 40, não tá conseguindo engravidar em casa, tem óvulo congelado, olha que legal. A gente usa Sim. É só uma tranquilidade para a mulher, né? Também É uma paz, né? de selecionar parceiro. A mulher hoje está mais exigente, né, Fran? Então é assim, e eu concordo com isso. Tem que ser exigente mesmo com quem vai te ajudar a criar a criança. Né? E produção independente também, hoje em dia, quantas? Não Também. é? Se é melhor criar sozinha, vamos criar sozinha, né? Mas é isso. É lógico. Pra você ver, O o importante negócio hoje está muito independente. é dar liberdade de tempo para escolha, né? É a Exatamente. possibilidade de adiar bastante. A mulher está. As pessoas estão vivendo muito mais. Por que não ter a chance de você ser mãe muito mais tarde, né? Se você quer. Por que Exato. não, né? Exato. E mesmo quem não quer, viu, Fran? Eu vou falar que lá no consultório chega muita paciente que eu falo, mas você pensa em ser mãe? Não, não penso. Não é por isso que eu não avalio a reserva ovariana, não, viu? Eu falo, né? Falo, olha, tá bom, você pensa em não ser mãe, etc, etc, mas eu vou avaliar a tua reserva ovariana. Porque é muito comum o sentimento de perda, né? Então é assim, não quero, não posso. Aí, a partir do momento que não posso, de repente eu quero, né? Então, Isso é muito louco, né? reserva ovariana tá ótima. Não quero, não quero, não quero. De repente eu começo a ver que a reserva tá piorando. Eu falo, olha, certeza que você não quer? Porque a reserva começou a piorar, quer óvulo, quem sabe você vai mudar de ideia? De repente ela quer. É a mesma coisa que gestação indesejada, né? Paciente Uhum. desesperada, engravidei, chora, não quero, não quero. Aí tem um aborto inevitável. De repente ela tá louca pra ser mãe. Então é Sim. isso. A gente nunca sabe dia de amanhã. Acho que principalmente essa fase que a gente está da pandemia, todo dia a gente muda, né? Hoje eu posso não querer, daqui a 2 anos eu posso querer. Então, é isso. Não custa caso mude de ideia para não se arrepender do que não fez nesse caso. Exatamente. Eu acho que a grande coisa é a gente não se arrepender das coisas que a gente não faz, né? Tá? Se arrepender do que faz é normal. O problema é se arrepender do que não faz. Exato. Rê, quais exames que a gente precisa fazer antes de vitrificar? Tá. Então, para avaliar a reserva ovariana, né? Vamos fazer contagem de folículo pré-antral, que isso a gente faz com ultrassom, os folículos que eu falei, a gente consegue contar, tem bastante folículo, já me dá uma ideia que tem uma boa reserva ovariana. Tem poucos folículos, eu já tenho uma regalada de olho, né? Caso ela esteja lá com seus 30 anos, eu vejo um folículo de um lado, um do outro, já vou dar uma. Vamos. Alerta vermelho. Quê? Alerta vermelho. Alerta, alerta. Tem o FSH, que é esse que eu falei, que é a gasolina que vai lá estimular o ovário. E quando o ovário começa a capengar, né, que a reserva tá mais ou menos, que a cabeça produzindo pouca gasolina, aumenta o FSH. Por isso, que tá na menopausa, o FSH explode, tá para maior que 25, né? Uma mulher que tá com uma reserva ovariana boa, tá um FSH de 8, 9, começou 10, 15, a gente já começa também a ficar esperto, né, dessa reserva. E o antimileriano, que é o nosso melhor amigo ao longo prazo agora, né? Mas que o antimileriano, vamos falar aqui, né, Fran? O que importa é a curva do antimileriano, não é um valor, não é para ficar desesperada. O antimileriano vem 0,5, porque a gente... O antimileriano deixa muita gente de cabelo em pé desnecessariamente. Porque a gente vê um monte de paciente com um AMH de 0,5, 0,6 que engravida, né, Fran? Uhum. E aí é isso. Chega super nervosa e não precisa, né? E é isso. Olha o que chega no consultório de paciente desesperada com a minha 0,5, 0,6, falaram que eu nunca não vou engravidar. Falo, calma, né?
Não sabemos como era esse AMH. Então, para quem não sabe, o AMH é o que fala da nossa reserva a longo prazo. E o mais importante é a curva dele. Pode ser que ele está de 0,5, 5 anos ele é 0,5, tá assim. A gente faz um estímulo, consegue às vezes pegar um óvulo de qualidade, forma tem um embrião e ela consegue engravidar. Então, nada de Nada de ficar desesperado. Não. Mas o que é importante saber também, que por isso que eu achei importante essa pergunta que fizeram, é que eu sei porque fizeram essa pergunta. Porque também você ir e não pedir exames nenhum e já colocar para congelar direto, também não é uma coisa muito certa. Você tem que avaliar antes de você partir para o congelamento, ou para qualquer conduta, você tem que fazer algum exame, né? Você não pode simplesmente, eu vou congelar ou eu vou fazer a FIV. Precisa ser avaliado e saber qual que é o problema que está tendo, né? Tem que avaliar. A paciente, o casal, ou seja lá o que for, né? Você tem que saber qual é o problema. Tem que avaliar. Fran, você sabe uma coisa que tem me chamado a atenção? É que, assim, a gente está indo de um extremo para o outro, né? Então, sei lá, 5 anos atrás, chegava no consultório, aquela paciente com 43, 44 anos, que aí você fala de reserva ovariana, tal, ela vira e fala assim, ela chega que não está conseguindo engravidar para fazer tratamento, e aí ela tá casada há 10, 12 anos, e não tentou engravidar, começou a tentar engravidar agora e não tá conseguindo. Aí você fala da reserva ovariana, mas ninguém te fala. Não, ninguém me falou que a partir dos 35 anos poderia ser mais difícil engravidar. Se eu sou... Eu já tinha parado minha pílula antes. Aí eu ficava em choque, né? Falei, gente, chegou nos últimos 5 segundos do segundo tempo para ela começar a tentar engravidar. Agora, a ovariana já tá super prejudicada. Então era um extremo. Agora a gente tá no outro extremo, né? Com toda essa questão de congelamento de óvulo na mídia. Chega a menina de 20 anos no consultório. Então não, porque claro que é para eu congelar os óvulos. Não, mas com 20 anos, veja bem, né? Vamos avaliar a reserva ovariana. Mas a gente tem muito tempo ainda pela frente. Até realmente, talvez você precisar, dá pra gente avaliante, se chegar um momento que realmente você ainda não tem engravidado, né? Muitas vão engravidar, né? Mulheres maiores de 30 anos ainda não tiveram filhos, muitas tiveram. Então, vamos... Sim, tudo tem que ter né? Nem 8, nem 80, né? Exato, não nada tem que ser o extremo. O extremo para tudo na vida atrapalha. Exato. Então vamos com calma, sempre avaliar a reserva e ver o melhor momento, né? Sim. Mais uma aqui, Rê. Como é e quanto tempo dura o tratamento para congelar os óvulos? Certo. Então é assim, o tratamento vai depender, o número de dias, da resposta do ovário. Ou seja, depende da mulher, né? Então, pode ter mulher que é super rápido, então em 8 dias já tá ótimo. O que é o tratamento, né? Nisso eu já vou entrar o que é o tratamento. O tratamento a gente começa e a gente vai dar o FSH, que é justamente a gasolina. Só que eu dou muito mais gasolina do que o corpo dela produziria. Então, se o corpo produziria para crescer, liberar um óvulo, eu dou uma bem maior, porque todos os folículos que eu tô vendo ali no ultrassom com ela menstruada, eu quero que todo mundo óvulo, nesse caso, melhor, né? Vamos torcer para crescer 10 folículos e para eu ter 10 óvulos, né? Então é isso. E só uma coisa, uma curiosidade, que muita gente acha aí nessa hora, que você fazendo isso, você tá perdendo o ciclo, os óvulos do outro ciclo. Não tá. Bom, que é o que eu falei. Eu só vou usar o que já ia morrer. Eu não tô gastando nada mais, né? A gente não gasta nada. A gente tá usando o que ia morrer. Certo? Assim como outra coisa que nós vamos falar aqui, né? Quem toma pílula não tá guardando folículo, gente. Chega muito no consultório falando, eu tomo aqui, eu vou entrar na menopausa depois, guardando meus óvulos, né? Não. Quem toma pílula morre um por mês. Quem não toma, cresce um, né? Libera um. 9, quem a gente faz o tratamento, talvez aí a gente consiga 10, 15, 980, 985, certo? Então, é mais ou menos. Mas, enfim, começa o tratamento com ela menstruada, tá tudo legal, tá direitinho, a gente começa com a injeção da gasolina, que é o FSH. Toda noite vai ter essa injeção, é medicação injetável, e aí começa aí no consultório a partir do 5º dia. Então vai no 5º, no 7º, no 9º, e o que eu faço? Eu vou fazendo ultrassom para ir medindo o tamanho dos
da casinha, né? E aí, bom, tem alguns protocolos, mas enfim, chega o tamanho que a gente sabe que já tá no ponto, né? Então, justamente aí, a resposta vai de mulher para mulher, quanto tempo vai demorar para crescer esse folículo, né? Esses folículos. Tem mulher que demora 8 dias, tem mulher que demora 9, tem mulher que demora 11. Eu sempre falo assim, vamos deixar para não ter 15 dias à disposição, e controle de tom, e para ir lá fazer a punção, uns 15 dias para a gente não ter pressa também, porque não adianta a gente agendar a punção com os folículos quando eles não estão num tamanho adequado, né? É como se fosse um cachinho de uva. Então, você tem um cachinho de uva que tem 10 uvas, né? E eu agendar a punção, por exemplo, aí lá, tá um tamanho mais ou menos ok, eu falo, ligo lá no laboratório, né, Frank? Eu ligo lá, vamos agendar. A gente tira, tem 10 uvas, vão vir, sei lá, 6, 4 que estão às vezes tendo que se eu segurar mais um dia, que eu tenho mais um tempinho para os crescerem, eu vou conseguir 8, 9 maduras. É isso que a gente quer. Quanto um pouquinho, às vezes eu seguro mais um dia, mais 2 dias, eu tenho mais óvulo maduro. Eu vou deixar para a Fran falar, né? O que a gente quer é óvulo maduro, né, Fran? Não é só Então, é óvulo maduro, a gente vai congelar o óvulo. Exatamente, o óvulo que está no, né, óvulo M2. É óvulo em metáfase 2 que está maduro. Exato. Né? Não vai congelar óvulo imaturo. Então depende, né? Mas o mínimo seria 10 dias. Mas vamos falar assim, vamos deixar sempre 15 dias à nossa disposição, porque tem que ficar à disposição do não tem jeito, tem que ficar à disposição dos horários. Tem casamento, tem viagem marcada, tem, sei lá, compromissos, já era. Tem que ser naquele horário, gente. Então, cancela a viagem ou faz isso. É verdade, isso é. A gente tem que saber a prioridade, né? Prioridade agora é essa, não tem como, né? Exatamente, exatamente. Não tem como. Rê, deixa eu ver aqui. Como é e quanto tempo dura isso? As medicações dão efeito colateral? Podem dar efeito colateral, né? Então pode dar dor de cabeça, náusea, inchaço. Como pode não, né? É a mesma história, mulher para mulher. Mulher tem um monte de coisa, tem mulher que não sente nada. Achei que você ia acabar falando Marisa. É Marisa, é o lema do meu propaganda. Que eu brinco muito, que eu falo, tem duas coisas que não dá pra pegar cola da amiguinha, né? De mulher pra mulher Marisa. Número 1 é tabelinha, né? Não dá pra pegar cola com a amiguinha quando é o período fértil, porque depende do ciclo da mulher. E a número 2 é pílula, porque pílula tem mais de 130 tipos de pílula. A melhor pra mim pode ser a pior pra você, certo? Sim. Não dá pra pegar cola da minha, é de mulher pra mulher Marisa, né? E a mesma coisa com efeito colateral de medicação. Se eu pegar aqui, ó, esse lápis, faça assim em mim, faça assim em você, a gente sente diferentes. É a mesma coisa efeito colateral, né? Tem e outras que não. Mas, ô Fran, sabe o que eu queria falar? Que eu falei a minha parte, até elas perguntaram quanto tempo dura. Então, eu pego, vou fazer o controle de ultrassom, vou lá, a gente então, que a mulher fica com a analgesia, fica dormindo, né? Eu vou lá com o ultrassom dos óvulos. Tirei os óvulos, você já sabe disso. Até fica, manda lá pra telinha do urologista. Fala, eu não veio. Aí a Fran, eu acho que... mandar pra cá. Eu não vi que você ia mandar pra cá. Não, aí o que acontece? Você tem o ultrassom, né? Na hora lá, vai aspirar, uma sedação leve, como se fosse fazer a FIV, né? Faz com ultrassom, a gente pega, aspira os folículos. Os folículos é onde fica o óvulo. Aí a gente vai localizar dentro desses folículos se tem o óvulo ou não. E aí a gente limpa, né? Tira o resto de sangue. Achando esses óvulos, a gente tira o resto de sangue, de células e incuba esses óvulos por um período, né? Geralmente, para vitrificar, de 2 horas. Tá? Então tem um período certinho, 2 horas para vitrificar. Depois a gente vai denudar esses óvulos. O que é denudar? Algumas pessoas falam denudar, outras falam carecar, que é limpar esses óvulos, né? Que a gente passa eles por uma enzima, que é a mesma enzima que tem na cabeça do espermatozoide, que chama hyaluronidase. A gente passa ela 30 segundos para tirar as células que tem ao redor do óvulo. E depois, para ele ficar bem limpinho mesmo, tirar as células mais...
a parte mais grotesca a gente tira com essa enzima, e depois as células mais finas a gente vai passando por agulhas com diâmetro cada vez menores, né? A gente vai diminuindo o calibre, e aí a gente vai limpando e deixando esses óvulos bem denudados, bem carecados, para que a gente possa fazer a vitrificação. Isso sempre depois de 2 horas da incubação, né? Diferente da FIV, que a gente faz de 3 a 6 horas depois. E aí a gente já vai direto para a vitrificação. Para isso, o óvulo ele precisa estar maduro, como você falou, né? A gente vitrifica os M2, e para a vitrificação é muito importante que os óvulos tenham qualidade, né? Então, assim, quando perguntam para você porque tem essa pergunta que eu acho que é mais para frente, eu até ia te falar. O resultado dos óvulos vitrificados é o mesmo de óvulos a fresco? Então, assim, tecnicamente a gente pode falar que é. Mas o problema é que, como é tudo frio, né? Então, você tem que imaginar que a gente está congelando. Quando eu recebo o óvulo maduro, eu vou congelar todos os óvulos maduros, independente da qualidade. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu estou fazendo a FIV, eu já tenho o resultado no dia seguinte. Eu já sei se fertilizou, eu já sei o que vai virar embrião, eu já tenho esse resultado. Exato. Aqui não. Então eu estou congelando os óvulos de qualidades N. Então se eu tenho lá um óvulo que ele é um óvulo maior, provavelmente aquele óvulo ele tem uma alteração cromossômica, né? Mas eu estou congelando, porque provavelmente ele não é certeza de que tem. Então eu também não vou descartar esse óvulo, porque ele é maduro e ele tem uma chance de ser um bom óvulo. Então eu vou estar congelando. Só que mais para frente pode ser que ele seja um funil e ele vai embora. Então eu posso, de repente, estar perdendo muitos óvulos nessa circunstância. Agora, e isso para vários óvulos que eu congelo. Então, se a gente for comparar, eu posso dizer que o congelado não tem o mesmo resultado que o fresco. O que acontece, que a gente fala assim, taxa de sobrevivência, perto da técnica que a gente tinha antigamente, hoje a gente está no paraíso. Fran, acho que é legal. Uau! Como que são as técnicas, né? Como era antigamente de congelamento lento, rápido, e quando surgiu a vitrificação, que foi um estudo lá no Japão, 2005, como isso mudou nossos resultados, possibilitou uma melhora muito, né? Muito grande. E bom, congelamento de embrião. Mudou tudo, assim. Congelamento de embrião, a gente sempre teve bons resultados. Mas hoje, por exemplo, de embrião, praticamente o resultado é tão bom ou maior, né, do que a fresco. Porque o embrião ele é mais resistente que o óvulo. Né? O óvulo ele é uma estrutura, para começar, a maior célula do corpo, né, humano. E ele é uma estrutura muito complexa. Se você for ver tudo que tem dentro dele, depois se vocês dão uma olhada na minha página lá, é muita coisa. Ele é uma estrutura muito complexa. Então, antigamente, agora o embrião não, o embrião ele é mais resistente. Conforme ele vai evoluindo os dias, ele fica mais resistente ainda. Então, o blastocista é mais resistente que o embrião privado. Então, você consegue uma sobrevivência de embrião de quase 100%. E uma taxa de gestação, muitas vezes, muito boa, até maior. Por quê? Porque você consegue um endométrio melhor. Tudo depende muito, né? De caso a caso. Você consegue um endométrio melhor, você consegue um endométrio que não tem tanto medicamento por causa do estímulo, tudo isso. Agora, o óvulo não. O óvulo é uma estrutura muito complexa. E antigamente, o que acontecia? O congelamento lento, pelo tamanho do óvulo e pela técnica, a gente, na hora de congelar, a gente formava gelo dentro dele. O grande problema é que formava gelo intracelular. E aí, a gente perdia o óvulo. Então, até antes de você entrar, eu estava comentando isso. Para cada 100 óvulos que a gente congelava, a taxa de sobrevivência era 10, 20%. Você já contou isso. Eu estou vendo aqui o papo que já foi falado. Então. Não, mas eu não contei a técnica. Agora não, a vitrificação, que realmente... Não. A vitrificação foi em 2005, surgiu em Koyama, no Japão. Em 2012, deixou de ser experimental. O que aconteceu? Ele criou uma técnica onde ele
ele pega substâncias crioprotetores, a próprio nome já diz, né? São soluções que protegem a célula para congelar. Então, quando você põe o crioprotetor, você faz o quê? Você tira a água da célula e entra o crioprotetor. E no descongelamento é o inverso. Sai o crioprotetor e entra de novo a água. No congelamento lento, isso também acontecia. Só que a temperatura era muito diferente, né? Aqui não. A velocidade de temperatura de aquecimento e de resfriamento é muito maior e o crioprotetor, a viscosidade também dele é muito diferente. É mais tóxico, só que como é muito mais rápido, aqui a gente tem uma queda de temperatura de 23 mil graus por minuto. Então, o que acontece? Você consegue, fazendo isso em um tempo muito curto, formar uma solução vítrea. Você forma como se fosse uma capa de vidro em volta da célula. E isso, o que acontece? Você forma por isso chama vitrificação. Né? E na hora que você está descongelando também é muito importante para você não ter que recristalização, também tem que tomar muito cuidado. Então a temperatura tem que estar a 37 graus, senão você também perde a célula. Então também é uma técnica operador dependente que depende muito da experiência do embriologista. Sim. Embriologista, laboratório, tudo, né, Fran? Acho que vale lembrar aqui que é alta complexidade mesmo e que tem inúmeros fatores que influem para o sucesso, para uma taxa boa, né? De congelamento, de formação de embrião. São muitos pequenos detalhes da forma mais perfeita para a gente conseguir mais alta de sucesso. E nem fazendo tudo de forma mais perfeita garantir o 100%. Sim, mas é que aí que a gente está, né? Comparando as duas é muito melhor. Agora, Rê, você vê, já falta só 20 minutos. Vamos. Quantos óvulos você acha que tem que guardar? Quantos óvulos? Se você acha, não. Quantos óvulos tenho que guardar para ter um filho? Pergunta. Tá aqui. Então, a gente tem aquele estudo da Ana Cobo, do IVE, né? Que ela colocou que quando é menor de 5 anos, se a gente congelasse 24 óvulos, a gente garante 94% de taxa de gestação. Enquanto se essa mulher... Com quantos anos? Porque cortou. Oi? Recortou. Com quantos anos? Cortou. Então, menor que 35 anos, se eu congelasse 24 óvulos, eu garanto uma taxa de gestação de 94% dos casos, né? Enquanto, se eu congelar também 24 óvulos maiores que 35 anos, essa taxa cai para 50%. Ou seja, né? A gente vai falar idade por idade, mas o que a gente já sabe, por mais que a gente tenha o mesmo número de óvulos, quando a gente fala de reserva ovariana, a qualidade caindo, não tem jeito, né? Um óvulo de 40 anos é um óvulo de 40 anos. Ele tem uma qualidade menor em relação a um óvulo de 35 anos. E quando a gente fala da qualidade menor, então, é maior a chance dele não sobreviver a um descongelamento, é maior a chance dele não formar um embrião bom, um embrião que não evolua, ou dele grudar, nidar, mas vira um abortamento, ou ele simplesmente não vira uma gestação, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Quanto maior a idade da mulher, então mais óvulos que ela precisa congelar. Então, a gente fez aquela regrinha, né? Até 34 anos seria 11 a 15 óvulos, o número que fala ideal. Aí você fala, mas né? Teoricamente, eu só preciso de um óvulo para formar um embrião, para formar um nenê. Não é assim na vida da mulher? Não é bem assim, né? Porque quando a gente trabalha na reprodução humana, é o que você falou, então eu tenho tantos óvulos, alguns não sobrevivem, formam os embriões, alguns embriões não seguem em frente, alguns param no meio do caminho. Quando eu coloco lá, não é todo embrião, realmente vira uma gestação, né? Então, a gente, vamos falar aqui para a mulher, quer saber, até 4 anos seria 11 a 15 óvulos, 35 a 37 anos de óvulos, e maior que 38 anos, 30 óvulos. Isso assim, né? Pode ser que vai congelar em palhetas diferentes, pode ser que a gente descongele, formou embrião, engravidou, pode ser, né? Ficaram 25 lá congelados, pode. Mas a gente não sabe. Então, quando elas procuram que elas querem
maior chance de taxa de gestação, né? Quando elas quiserem tudo, a gente precisa com esse funil, né? Com uma reserva boa aí, pensando que vários podem não dar certo. Então, quando a gente pensa naquela questão do embrião euploide, que é um embrião bom geneticamente, se eu pegar as mulheres maiores de 42 anos, né, eu vou ter aí em 10 embriões, talvez um embrião vai ser bom geneticamente, né, Fran? Você que é embriologista, que consciente faz as biópsias. 11% mais ou menos, né, 11, 12%, enquanto pegar uma de 35 anos, 60% vai ser euploide. Então é aí que estão as diferenças na hora que a gente pensa quantos óvulos congelar, né? Não, mas o legal é isso, né? Ter essa consciência de que quanto maior a idade, mais óvulo você vai ter que ter, dependendo do seu estímulo, talvez você tenha que fazer mais vezes, né? Dependendo da sua resposta, né? Exato. Então, a natureza realmente aí não ajuda muito, né? Então, você tem, de repente, 40 anos, você vai ter que fazer muitas vezes para poder ter uma quantidade boa para tentar garantir no futuro, né? Exato. E eu acho, Frank, importante também lembrar aqui que, assim, digamos que eu tenho uma reserva de óvulos congelados. Congelei com 35 anos, tenho lá 10, 15 óvulos congelados. Com 37 anos, eu tô pensando em estar na minha gestação, né? Tô com meu parceiro e tal. Ah, eu uso meus óvulos congelados ou não? Não. Vamos tentar desengravidar em casa. Não vamos usar. Deixa eu tá lá. Não conseguiu em casa? Aí a gente vai na poupança. Se não, deixa lá que é lucro, tá? Quando precisa, certo? Tem até uma pergunta aqui, tem uma pergunta de uma paciente, ela perguntou se ela faz a FIV, só que ela não me deu a idade dela. Se ela faz a FIV ou se ela usa o que ela tem congelado. Tem duas perguntas, na verdade. Uma falou isso. A outra, ela faz a FIV ou ela deixa os óvulos congelados, ela tem 15 óvulos congelados e tem 40 anos. Mas aí a pergunta é se ela faz a FIV com óvulos de agora? É melhor usar os óvulos que eu já congelei e fazer a FIV ou deixar esses e tentar fazer FIV com o que eu tiver agora? Depende Ela também. tem 40 anos e 15 congelados. Acho que tem muitas questões aí, né? Tem 40 anos e ainda tá com uma reserva super boa, dá pra tentar um pouquinho em casa antes de mexer. Ou, número 1, né? Digamos que ela tem uma mega reserva, ela não tentou e ela tinha congelado com 35. Então, tentar os 6 meses. Tá? A gente tem que ter mais informação aqui, né? Para saber. Acho que falta um pouco, né? Um pouco de informação. Se tem comorbidade, tem reserva, tá tentando em casa, não tá, congelou por vontade própria, por preservação de fertilidade, ou porque teve um motivo de câncer de mama. Não sabemos, né? Tá faltando um pouco de coisa de... A gente precisa saber mais. Eu vou pedir para ela mandar a pergunta, a gente te encaminha e você responde melhor para ela, porque. Sério. Né? Eu acho que é importante falar também que as pacientes perguntam muito, eu não sei se teve essa pergunta aí, como funciona na hora que na poupança e usar esse óvulo, né? Perguntou isso aí? Não. Não. Não? Porque, né, tiramos os óvulos, tiramos os maduros, colocamos lá, tá tudo lá congelado. Daqui a 10 anos, quero usar. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, número 1, a gente vai fazer duas partes. Uma é no outra parte é a história. Então eu vou contar da minha parte, você conta da sua. Tá, Tá, vamos embora. parte... Já vi que é ping-pong, tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o preparo do endométrio, ou seja, dentro do útero da mulher, se fosse um ciclo natural, né, aquele que cresce, a casinha, que é o folículo meio do ciclo, ela ovula e libera um óvulo, quando o folículo está crescendo, libera um hormônio, né, ele produz um hormônio que chama estradiol, que cai na corrente sanguínea, chega lá dentro do útero e começa a crescer o colchãozinho, que é onde a gente vai colocar esse embrião. Então, isso é o que a gente vai fazer realmente num preparo de endométrio quando for utilizar este óvulo congelado, né? Então, a parte ela começa menstruada, vai começar às vezes só com um comprimidinho, a gente já forma esse colchão. Vou fazer o controle de ultrassom para ver que o endométrio chegou na espessura que eu quero, um colchão bem fofinho para colocar esse embrião. E aí, o dia que chega no ponto que ele tá legal, é o dia que a gente alinha quando eu começo com a segunda medicação para formar o embrião. Né, Fran?
Isso. Que é a hora Aí o que que ela faz? Ela agenda com o laboratório, não é isso? é, exato, Agenda com o laboratório. te avisar que ela vai querer descongelar, né? Hã? Ela vai antes aí te avisar que ela quer descongelar, que ela vai querer usar esses óvulos. Isso. Aí a gente marca o descongelamento para aquele dia, prepara tudo um dia antes, né? Todo o material, e-mail de cultura, tudo é preparado sempre um dia antes. Aí a gente prepara um dia antes, né? Para poder avisar também toda a equipe. E aí, no dia, o marido vem colher, né? Ou é semi-congelado, ou é semi-doador, ou a gente descongela, ou é uma pulsão. Tudo depende, né? Do procedimento. Sempre a gente tem um sêmen na mão antes para descongelar o óvulo. A gente jamais vai descongelar o óvulo sem saber se a gente tem espermatozoide ou não, para não correr o risco de ter um problema. Porque já pensou a gente pegar, descongelar o espermatozoide ou ter um caso, de repente não tem espermatozoide, vai colher lá, não tem espermatozoide, você já descongelou os óvulos aí, vai ter que congelar tudo de novo. Não vou fazer isso jamais. Então a gente espera, aí a gente faz a FIV, né? E aí segue o percurso normal, como se fosse uma FIV a fresco todos os dias. E Ela forma o embriãozinho e aí a gente vai lá no centro cirúrgico de reprodução humana, no caso a gente no Alfa, né? E aí exatamente. eu passo o catéter bem pequenininho pelo colo do naquele colchão e coloco o embrião lá e beta-HCG positivo, né, Fran? É, a gente só gosta de beta-HCG positivo, Isso aí. não é? O que mais que tem de pergunta? Eu acho que... Tecnicamente, é melhor congelar óvulo ou embrião? Hã? Tecnicamente, é melhor congelar óvulo ou embrião? Tecnicamente é melhor o embrião, né? Porque a gente já sabe que já formou embrião. Essa eu acho que é a grande questão. Quando a gente congela o óvulo, a Fran pode falar um pouco mais até que eu, mas quando a gente congela o óvulo, a gente não tem a garantia que esse óvulo realmente vai virar um embrião. Porque tem o óvulo, tem o espermatozoide, a gente injeta um no outro. Primeira coisa, eles têm que virar um ovinho, tem que fertilizar. Aí depois todo dia que coloca lá no microscópio e vai vendo a duplicação das células. Não sei aí quem lembra da aula de biologia, né? Forma ovinho, é 2, 4, 8, uma maçaroca. Na teoria seria mais ou menos assim. Então tem que ver, tem vários. Primeiro, às vezes não fertiliza, não forma ovinho, depois tem embrião que para no meio do caminho, né, Fran? Então é Sim. assim, entre congelar embrião e congelar óvulo, melhor o embrião que já tem a garantia que formou, que progrediu. Porque o óvulo tem muita coisa, a gente nunca sabe também o futuro, né? Você não sabe se a parte masculina também como é que vai ser. Exato. Mas aí, mas a gente tem que lembrar que, né, congelar embrião é para já quem já é um casal que está fazendo um tratamento de FIV, está fazendo, e aí já aproveita, já faz embriões. Não é uma mulher que chega com 30 anos, quero Tá congelar. querendo guardar, tá querendo fazer a sua poupança. Vamos já fazer poupança com embrião. Também não, né? Vamos fazer poupança com óvulo, que tem muito caminho aí pela frente para decidir depois com que sêmen você vai querer usar para esse embrião aí, né? A poupança do óvulo é uma coisa separada que eu acho que hoje é super importante, gente. A gente vê muito arrependimento. A gente bate na tecla porque a gente vê muito arrependimento, né? Nossa. Então, por isso que a gente fala tanto disso, porque chega depois lá no 40, 45, 50 e a gente vê muito arrependimento. Muita paciente, né, Fran? É assim, chega muito paciente no consultório, que aí avalia a reserva, já não tem mais, já acabou. É aquela coisa que já... E aí ela fala, mas por que ninguém me falou antes? Essa é uma frase que machuca, né? Ninguém me avisou antes. Ou aquela, olha, falou há 5 anos, eu achei que era besteira e não fiz. Aí você fala... Exato. Eu não estava muito bem no casamento, estava esperando, não sei. Gente, algumas coisas da decisão, né, tem que ser tomada. Exato. Né? Exato. Eu acho que tem coisas que a mulher tem que decidir também, assim, né? Não tem. A hora da mulher é um pouco diferente da hora do homem, a hora biológica, a gente diz, né? Exato. E uma coisa que vocês se perguntaram sobre quanto transferir, né, Fran, que isso é uma coisa que a gente vê muito também a pergunta. E aí vem aquela questão de qualidade do embrião, muito bom, um embrião que é um blastocisto, que é um que chegou no 5º dia de vida, ou às vezes que tem biópsia e tudo, transfere 1 numa mulher jovem. Por quê? Porque a gente quer causar gênio de propósito, né?
O Se bem que risco, tem muita gente que quer, né? Mas a gente não quer. às vezes, às vezes acontece que os gêmeos vão vir porque o embrião eu coloquei um, ele se divide, ou às vezes é um embrião que não é uma qualidade tão boa, a gente acaba colocando dois. Mas não é nunca uma, não é uma coisa que o médico vai causar provavelmente gêmeos numa mulher, porque é uma gestação com risco muito aumentado, né? De precocidade. Então, é coisa que uma não conta para outra, né? Mas a gente que participa, chega lá, sabe que o gêmeo de maturidade, uma não conta para outra quanto tempo os nenês ficaram na UTI, se tem sequela, se eram dois, sei lá, às vezes no meio da gestação um segue em frente, outro não. Então, essa é a questão principal aqui, né? A gente não tem que pensar só em engravidar, a gente tem que pensar em engravidar com segurança para ela e para o neném até o fim da gestação, até o fim da casa, né? Sim, sim. Rê, a outra aqui. Qual é a idade limite que você dá para congelar ovos? Difícil essa, hein? Não dou idade limite. Você sabe o que eu falo? Tem reserva, tá valendo. Entendeu? Porque é naquela velha história do que eu tivesse feito. Então, tem reserva, tá com 44 anos. É difícil? É difícil, né? Quantas mulheres a gente sabe que conseguem realmente engravidar com um óvulo de 44 anos? Mas não é. Eu acho que é a pessoa que tem que decidir, né? Pessoa que precisa decidir. E tem, né? Tudo de Gauss. Então a gente sabe que é difícil, mas tem mulher que consegue, né? Tem mulher que é fora da curva. Aquela mulher que fica pra caramba, dorme bem e tal. Eu já tenho, assim, que a gente faz e que ela consegue, né? Eu acho que tem reserva, orienta sobre taxa de sucesso, orienta sobre qualidade de óvulo, porque claro que o óvulo dela tem uma qualidade inferior se ela tivesse feito o procedimento com 35 anos, mas estava. Eu acho que é importante ela saber, né? Ela saber da real chance. Agora, que acontece, acontece. Essa semana mesmo, a gente teve uma paciente de 45 anos. Na verdade, ela tem 48, congelou o embrião com 45 e nasceu. Nasceu um menininho. Então, a gente não pode falar que não dá certo, né? Eu já vi tanta coisa que acredito em tudo, viu? Eu tenho paciente que engravidou em casa com 44 anos. Eu fiz o parto. Pois é. Em casa. Eu achei que tava entrando na menopausa. Não, é engraçado, eu estava escrevendo um artigo e aí eu recebi a notícia. Falei, pô, mudei na hora. Comecei a mudar tudo. Falei, a gente não pode falar nada, a gente tem que. Essa decisão não é nossa, né? Algo muito além da gente, né? Bom, Rê, temos aí 2 minutos, é uma coisa incrível mesmo, e temos ainda bastante pergunta, mas vai dar. Então eu queria passar a palavra para você, adorei fazer essa live com você. Acho que a gente esclareceu bastante das dúvidas, não todas. As outras a gente vai mandar por escrito para quem perguntou. Eu tenho as pessoas que perguntaram, e quem quiser mandar mais perguntas, a gente pode responder, e até que a gente faça uma nova, né? Combinado. Fran, você me manda o que você quiser que eu responda, né? Que é da Tá bom, eu te mando e a gente responde, como eu tenho feito sempre. A gente responde por escrito e a gente encaminha para elas. A gente faz. Mas eu, né? Assim, mensagem final que eu acho mais importante é, menina, tá pedindo outra live aí. Reserva ovariana sempre, por favor. Se a ginecologista que vocês estão acompanhando não avalia a reserva ovariana, vocês pedem para avaliar. Peçam, né? Avalie minha reserva ovariana, por favor. Eu quero saber se tá acabando, como é que tá. É isso que a gente tem que acompanhar. Não, a gente vai responder uma que é muito importante. Tá. Congelar óvulo é garantia de que vai ter filho no futuro? Não é garantia. Ninguém pode falar em taxa de 100% aqui. Não é a pólice de seguro. Não é garantia. A gente fala taxas de gestação, né, associada à qualidade de óvulo pela idade da mulher, mas ninguém pode afirmar que congelou é 100% garantido um filho, né? Tem muita coisa no meio do caminho aí, depois que você congelou um óvulo. Mas a questão é a primeira possibilidade de ter uma poupança, né? Então, vamos tentar a poupança e depois a gente vê o que vai dali pra frente. O importante é não desistir. Não. Olha aí. É isso aí. Já mudei. Não é? Não desistimos nunca, né, Fran? Nunca, nunca. E acho que é também uma coisa que a gente não falou. Gente, já tem muito nenê, né? De óvulo congelado. A gente já.
Então, é uma coisa que funciona, é uma coisa comprovada. Meninas, dá certo. Se não der, a gente não estava indicando. Dá certo e também não tem que perder a esperança, porque é isso que a gente falou. A gente fala muito de idade, mas também não pode perder a fé e a esperança, não.